Olá, alunos! Bem-vindo a mais uma aula de português, do Caderno Aprender Sempre, volume 2. Nós vamos trabalhar agora a sequência de atividades 2, língua portuguesa, da primeira série do ensino médio, tudo bem? Então vamos lá. Qual o objetivo dessa primeira aula? O título da aula é O que há no jornal? O objetivo é o seguinte: conhecer os diferentes gêneros textuais contidos na esfera jornalística, pontuando características gerais e a função social dos textos. Participar de pesquisa, leitura e discussão de temas e acontecimentos de interesse local ou global, tá? Então vai trabalhar aqui a questão dos gêneros textuais da esfera jornalística, a notícia, a reportagem, a crônica, a charge, tirinha, tá? Então são gêneros ali da esfera jornalística. E tem aqui já a primeira atividade. Observe a imagem e responda as questões a seguir, baseando-se na leitura de imagem. Então, nessa parte aqui, a gente vai trabalhar com um texto não verbal, tá? Que é uma imagem, você vai analisar e responder de acordo com o que você observou. Então, é necessário a gente fazer também a leitura de textos não verbais, que são imagens. Vamos lá. Ó, que elementos são visíveis na imagem? Elementos são visíveis na imagem. Então a gente tem aqui, ó, cafezinho, uma revista, tá? Estão colocados aqui numa mesa. Então algumas coisas assim, você vai colocar aí os elementos. Como é possível descrever o momento de registro dessa imagem? Então é possível descrever em qual momento foi tirada essa foto? Como que a gente pode fazer isso? Então você vai explicar, tá? Como explicar as aproximações entre jornal e café? Existe alguma relação entre jornal e café? Tomar um cafezinho, ler um jornal? Alguma coisa semelhante? Então você vai ver aí o que há em comum, tá? O que os jornais têm em comum? Todos os jornais, o que eles têm em comum? E o que eles transmitem, tá? Então é isso aí que você vai colocar. Aqui, ó, pede para analisar alguns tipos de jornais. Ó, tendo por base jornais manuseados, vistos e escutados durante esta aula, procure relembrar os aspectos sugeridos no quadro abaixo. Tá? Então, o nome do jornal, manchete, que são os títulos das notícias ali mais chamativos, cidade de produção, capacidade de circulação, público-alvo. Tá? Por exemplo, tem um jornal ali que são para empresários, jornal ali que são para estudantes. Então, tem vários tipos de leitores, os objetivos, os gêneros presentes, tá? Tem jornal que tem poema, tem jornal que tem receitas, já tem jornal que é mais voltado para notícia, gráficos, tudo mais. Então, tudo isso aí que você pode encontrar. Pergunta 3. Apresente suas percepções quanto às modalidades de jornal vistas em sala de aula. Quais as aproximações e distanciamentos entre eles? Como percebemos a acessibilidade às pessoas, tá? Por exemplo, jornal escrito físico, jornal escrito online, jornal televisivo, jornal em áudio. Se a gente fosse fazer grosso modo aqui, uma pesquisa, qual tipo de jornal você acha que o brasileiro mais tem acesso hoje em dia? Mais tem acesso diário mesmo, mais ouve, ou visualiza, ou assiste, ou lê diariamente. Então, isso aí é para refletir, você vai colocar, tá? A segunda aula, leitor antenado. Então, vai trabalhar algumas questões aqui da estrutura do texto jornalístico, tá? A habilidade é a seguinte, ó. Conhecer as formas de composição dos textos do campo jornalístico via leitura de gêneros textuais que os constituem e posicionar-se em relação aos assuntos veiculados. Analisar criticamente como os fatos e opiniões estão expressos nos textos de cunho jornalístico, tá? Então aqui a gente vai trabalhar aquela questão também. Às vezes os jornalistas colocam um fato, mas às vezes também ele deixa escapar a opinião, e a gente precisa distinguir onde que é fato e onde que é a opinião do jornalista, tá? Ó, com base na leitura realizada, apresenta as informações solicitadas a seguir. Então você vai pegar um jornal e preencher as informações aqui, ó, data, edição, cidade, gênero, público-alvo, intenção, o tipo de linguagem, tá? Linguagem aqui, ó, a estrutura do texto e outras aí para você ficar por dentro de como que o texto, de fato, é escrito e organizado na esfera jornalística. E aqui a 2, apresente
no espaço abaixo sua opinião diante do assunto lido. Não deixe de justificá-lo. Então, depois que você fez aqui toda essa parte, você vai dar sua opinião sobre esse assunto, ok? Então, vamos para a sequência. Estudantes, pesquisem outras fontes que tratam do mesmo assunto, trabalhado na aula de hoje, fazendo as devidas anotações e comparando as duas matérias para se tirar conclusões, tá? Então, você vai comparar, porque às vezes dois jornais tratam do mesmo tema, só que de formas diferentes, tá? Então, cada um ali tem um enfoque, tem ali uma ênfase. Então, vamos lá. Aula 3. Mesmo tema, visões diferentes. A habilidade é o seguinte, ó. Concordar ou discordar de argumentos explícitos em gêneros textuais diferentes, porém que tratem de temática semelhante. Identificar os diferentes gêneros textuais presentes a esfera jornalística em estudo. Então, essas são as habilidades que você vai desenvolver aí ao longo dessa aula 3, tá? Aí tem aqui uma manchete de jornal que você vai analisar. Faça a leitura da faixa e responda as questões a seguir. A faixa diz assim, ó, 30 milhões de brasileiros preferem viver sozinhos. Qual o contexto de produção dessa manchete? Tá? Ou seja, qual o contexto, em qual meio ela foi produzida? Das informações antecipadas da manchete, o que provoca maior impacto nos leitores? Tá? 30 milhões de brasileiros preferem. O verbo preferir aqui, ele carrega algumas ideologias, tá? Que poderia ser 30 milhões de brasileiros vivem sozinhos. Ok? Mas ó, quando ele coloca ali preferem, quer dizer que ele tem a opção, mas não quer viver com outras pessoas, tá? Então isso carrega algumas situações aí que pode gerar um certo conflito, uma certa discordância de ideias aí entre os leitores. Qual você acredita ser o argumento daqueles que concordam com essa decisão, tá? Então, antes da leitura, qual argumento que você acha que a pessoa teria para defender esse ponto de vista? Quais argumentos podem ser apresentados por quem não concorda com essa ideia? Ok? Então, você vai aí analisar, chegar numa conclusão para colocar. Utilize os espaços abaixo para apontar outros temas que, assim como da manchete discutida nessa atividade, dividem a opinião das pessoas e que podem, em alguns casos, até gerar conflitos. Tá? Qual o tema que gera conflito? Política, religião, futebol e outros aí, né, que pode gerar conflito. Mas quais temas sociais? Por exemplo, questão de cotas, que uma parte da população é a favor, outra parte é contra, questão de maioridade penal e outras questões aí que podem gerar conflitos, tá? Da aula 4 até a aula 7, ela está falando aqui, minha sala virou redação, tá? Então vai fazer alguns projetos, você pode desenvolver aí com o seu professor, de como que um texto jornalístico ele é organizado e como que você pode pesquisar informações e montar ali um texto jornalístico, com toda a estrutura, com todos os elementos do texto que é publicado aí no jornal que você lê, ou que você acessa aí em algum site. Então, é dessa forma aí que vai desenvolver essas aulas. Aqui tem uma estrutura, aqui nas aulas 5 e 6, vai ter aqui a estrutura, né? O gênero do texto, o assunto, o título, o lead, que é um trechozinho, que vai estar associado ao título, e outras informações aqui, ó, você pode acrescentar, ok? Então, são informações aí que você vai colocar. Na aula 7, é uma parte que vai juntar essas informações, esse texto que foi escrito, né, por grupos, de acordo com como a sala foi dividida, e fazer ali a divulgação, tá? Chegar ali, ó, o objetivo dessa habilidade está aqui, ó. Divulgar conhecimentos adquiridos por meio de leituras, discussões e pesquisa, tendo por base o planejamento prévio. Empregar seu posicionamento de forma ética diante de temas que geram diversas opiniões. Envolver-se ativamente em atividades orais dentro de um contexto de exposição pública. Então, você vai desenvolver essa habilidade no momento que você vai apresentar as informações que você pesquisou. Na aula 8, ela traz um tema muito interessante, que é o gênero textual carta de leitor, tá? Então, uma carta de leitor, como que ela é organizada,
ela segue uma estrutura, então a gente vai ver, você vai desenvolver algumas habilidades sobre esse tema. Olha só, qual o objetivo? Conhecer formas adequadas para contestação de conteúdos veiculados pelo jornalismo e áreas correlatas. Exercitar a leitura e a reflexão a partir de gêneros textuais de circulação jornalística. Então, tem aqui uma carta de leitor, tá? Tem toda a estrutura, ok? Então, toda a carta ela começa aqui com local, a data, certinho. Então, você vai colocar. E um vocativo, que é um chamamento que você vai direcionar a quem que a carta está se dirigindo. E termina aqui com uma saudação. E tem aqui toda a estrutura do texto. Tem, então, algumas perguntas. Como é possível descrever a estrutura dessa carta? Então, você vai organizar de como que ela foi escrita, tá? O que de fato está sendo contestado na carta? Qual a opinião do leitor em relação a essa temática? E outras perguntas aqui, ó. Mesmo tratando de uma situação de contestação, isso foi feito de uma forma muito tranquila e civilizada. Como é possível comprovar isso num texto, tá? Porque assim, mesmo que você vá reclamar, você não pode sair descendo a lenha, xingando, falando palavrão e tudo mais. Tem que manter ali a sua decência, organização, civilização, ok? Então é dessa forma que você escreve uma carta de reclamação, uma carta de leitor, de contestação, e mantendo ali a sua razão também, tá? Mantendo ali os seus argumentos. Qual o seu posicionamento frente a esses fatos? Você concorda com o autor da carta? Justifique. Então, essa pergunta aí, e ela está encerrando aí essa sequência de atividades, tá? Eu espero ter ajudado. Se eu ajudei de alguma forma, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui que a gente vai responder. Até a próxima aula!